Apresentar. Eu sou a Dessi Helena Libânio, Libânio, e sou de Santo Tomé, mas eu moro cá em Portugal já há mais de 20 anos. Eu sou o Rafael Libânio, nascido e criado em Lisboa, então sou de cá mesmo. Nora. Pronto, para aqueles que queiram saber mais de nós ou nos conhecerem um pouco mais, também têm um vídeo nosso no YouTube, Desce Rafa, ah, é Tem lá, só seguirem e tem lá, tem lá um canal do YouTube, exato, conteúdos bastante uhum, interessantes que para também vos fala, ajudar. fala muito sobre relacionamento. Eu hoje sou Uhum. eu que vou falar mais, não é? Porque dividimos o tema em duas partes, ou seja, vamos falar sobre sentimentos e o Rafael, na próxima, No dia no dia 29. 29, vai falar do reconstruir uma vida sentimental, a reconstrução da vida sentimental e o papel da mulher na Bíblia. Amém. Pronto, dividimos o tema em dois. Agora, eu hoje estarei a falar mais da vida sentimental, na parte do término de uma relação, as dores, a espera, desânimo, a dor, enfim. Tem assim muitos sobre tópicos. Uhum. Creio que têm estudado o livro de Neemias até aqui, não é? E o livro de Neemias fala quase sobre tudo, quase todos os aspectos. Nós podemos retirar do livro de Neemias todos os aspectos da vida de um crente. Falam muita coisa, nós podemos aprender bastante com o livro de Neemias. E, e também a vida sentimental, o que é que nós podemos tirar do livro de Neemias, esta parte sentimental. Sentimentos, como lidar com os sentimentos, não é? Nós, na vida, passamos por tantas coisas, uh, passamos por tantas coisas que é difícil lidarmos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades e depois a vontade de Deus. Mas o foco, ou seja, vamos pegar na palavra vontade, a nossa e a de Deus, não é? A nossa vontade, por muitas das vezes, nos leva à destruição. E a vontade de Deus, por mais que no momento a gente não consiga entender, por mais que no momento não faça sentido, mas é sempre agradável. Nos leva para o caminho certo. Não é fácil. Não é fácil, às vezes, aceitarmos, e as irmãs conhecem pelas histórias da Bíblia vários autores que desafiaram mesmo e se diminuíram perante Deus, pensando que não tinham capacidade para, não é? E nós também somos assim. Mas só que a vontade de Deus é perfeita e agradável. A nossa vontade, por muitas das vezes, falando, pegando em mim, não é? A vontade de querer estar num relacionamento, a vontade de querer ter uma casa, uma família, filhos, a vontade de ter um bom trabalho, a vontade de desejos e sonhos, é normal. Nós somos seres humanos e Deus também, ações que Deus nos dá, a vontades que mesmo Deus coloca em nós, para mais tarde podermos realizar algo, não é? Em prol do seu reino e para a nossa vida, não é? E o processo que nos leva então à vontade de Deus pode ser um processo um bocado doloroso. Por exemplo,
por muitas jovens que estão solteiras, na igreja, às vezes é bastante desafiador, não é? Porque nós vamos a escolas, nós lidamos, nós temos amigos fora, que nem todos os nossos amigos são crentes, não é? E não é fácil, às vezes, estar num grupo ou querer estar num grupo em que não são, em que as pessoas não são crentes e nós temos que nos adaptar, não é? E saber e ter que renegar, negar festas, ou negar o cigarro, ou negar aquele rapaz, negar o saber, embora nós queiramos, não é, estar com aquelas pessoas, ou estar numa festa, ou estar com aquele rapaz, ou enfim, saber negar. Porquê? Por causa da nossa fé em Deus. A palavra-chave que eu quero vos deixar no dia de hoje é Deus em primeiro lugar. Amém. Sobre tudo o que vocês fazem ou pensam em fazer, pôr sempre Deus em primeiro lugar. Pensar sempre. Se eu for naquela festa, não é que nós não possamos ir a festas, não. Há determinados tipos de festas que nós cristãos propriamente não fica bem não participarmos. Se eu for nessa festa, o que é que Jesus poderá achar? Se eu fumar ou pegar, experimentar drogas, o que é que Deus poderá pensar de mim? Ou antes de fazer algo, questionar mesmo. Será que esta é a vontade de Deus? Será que Deus se alegraria em fazer isso? Lá está, por sempre Deus em primeiro lugar. Se nós nos sentirmos, ou seja, com um peso na consciência ou espírito abatido, melhor é não fazer, não é? E consultar sempre Deus antes de tomar alguma decisão na vida. Quer seja em estudos, quer seja namoro. Namoro principalmente. O namoro é uma coisa que pode estragar uma vida. Acredita, irmãs. Antes de namorar é fundamental consultar Deus, orar, saber se é da vontade de Deus. Primeiro estar preparado, pessoalmente, mentalmente, para poder entrar numa relação. Isso é pôr Deus em primeiro lugar, sempre, nas nossas vidas. E vocês verão que irão obter sucesso. No livro de Neemias, vocês, quando Neemias, Deus colocou no coração de Neemias reconstruir um muro, ele teve que ter muita fé. Porque vocês viram as lutas que ele passou, mas lá está, a convicção em Deus foi o que o levou ao sucesso. E é isso, Deus sempre em primeiro lugar em nós. É a chave. Muitos que querem entrar num relacionamento, saibam primeiro aquilo que quer na vida, saber priorizar as coisas, os estudos, a família, não é? E depois o relacionamento. Para os novos. E aqueles que já saíram de uma relação dramática e não sabem como
como é que hão de acreditar outra vez no amor, como é que hão de superar, não é? Ou como é que... Porque sair de uma relação em que nós não fomos aceitos ou que não correu muito bem também, acaba um pouco com a nossa estrutura mental, praticamente, porque são desejos, são sentimentos, não é? Cria-se ali, mesmo o amor não correspondido, pode trazer frustração. E é algo que nós temos que trabalhar em nós. E há coisas que, se nós não trabalharmos em nós primeiro, Deus também vai nos ensinar. A vida toda é um ensino, né? Um aprendizado. Deus vai nos ensinando, e para nós aprendermos temos que ser humildes, aceitar a correção de Deus e continuar, não é? E por qualquer luta que cada uma de vocês estejam a passar, pensem sempre na história de Jesus. Pelo menos foi isso que me ajudou. Pensar sempre na história de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho. E vocês bem viram e bem sabem aquilo que Jesus passou para poder vencer. Jesus foi negado, foi traído, escoteado, passou dores mentais e físicas por amor a nós, não é? E às vezes nós saímos de uma relação mal resolvida, uma relação em que nós não fomos bem aceites, é mesmo orar, pedir a Deus uma direção e para poder superar, porque tudo aquilo em que alguém, ou se vocês, algum de vocês tenham passado, não é nada de novo para Jesus, porque ele também passou por tudo isso. Abandono, rejeição, dores físicas. Jesus passou por tudo isso. Ninguém melhor que ele para reconhecer ou para conhecer verdadeiramente aquilo que cada um passa ou sente. Ninguém melhor que ele. Por mais que alguém venha, ou por mais aflições que nós tenhamos, passamos, ou se alguém vier, olha, eu estou a passar por isto, por mais que a gente tenha já passado por isso, podemos compreender, mas Jesus é aquele que irá compreender melhor, porque o Espírito Santo leva, não é? Leva as nossas dores, as nossas lágrimas, Jesus irá compreender aquilo que cada um esteja a passar ou a pensar. E Deus conhece também os sentimentos, os desejos, as vontades, não é? Lá está, levai tudo a Deus em oração. Para haver uma vida sentimental saudável, primeiro de tudo, irmãs, se tratar mesmo de qualquer relação que vos tenha ferido, mágoa, perdoar. Perdoar assim como Jesus, ou Deus nos perdoa. E saber andar para a frente. Ou, se ainda não passaram por, ou se ainda não namoraram, saber buscar a vontade de Deus primeiro. Saber buscar a vontade de Deus para a tua vida. Isso é que é o sucesso. Isso é que vai ser o sucesso para a vossa vida. Porque vocês podem ver, o mundo está tão mal, tão mal. É só desgraças.
ainda com este vírus, com esta pandemia, mexe com a mente das pessoas. Há muita gente que hoje quer uma coisa e depois quer outra, muita gente mal resolvida, e que Deus nos possa livrar dessas pessoas. Não queiram apressar ou não queiram simplesmente meter na mente aquilo. Eu quero um homem, eu quero uma mulher e não sair mais dali. Porque há pessoas, eu fui uma delas, em que chega um momento da vida e é normal nós queremos um companheiro ou uma companheira. E nós parece que andamos ali à procura, a ver quem é que é, e aquele que sorrir é aquele, e depois vamos, afinal não correu bem, e então é o outro que se calhar pode e não correr bem. Porque nós só estamos atrás das nossas vontades. Porque eu só quero assim, um alto, aquele que não muito escurinho, não muito gordinho, eu quero assim, assado. Vontade de Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Orar e pedir a Deus direção para que Ele vos leve ao caminho certo. Paciência, esperar. Esperar com paciência para evitarem muitas coisas más. Porque um relacionamento que não é da vontade de Deus vai causar muito sofrimento. A sério, muito sofrimento. Por mais que a pessoa seja bonita, venha de boa família, tenha dinheiro, ou até mesmo seja crente, se não for da vontade de Deus, se Deus não confirmou, vai correr mal. Se é só o nosso eu quero, vai ter que ser esse, eu gosto muito. Deus permita que seja esse, ou primeiro namorar e depois perguntar para Deus. Ter cuidado. Ter cuidado, porque se não for a pessoa certa para nós, vamos nos envolver com aquela pessoa, uns beijinhos para aqui, uma saída para ali, arranjar coisas em conjuntos, amigos em conjuntos. E depois, quando algo corre mal, um desconectar, e já muita coisa aconteceu. Não é? Ou a pessoa fica ligada a pensar muito, gostei muito daquele rapaz, aquele rapaz como me magoou, eu dei todo o meu coração, dei todo o meu dinheiro, dei todo o meu tempo e me tratou assim. Aquele que eu pensava que era da igreja, aquele que eu pensava que servia a Deus e me tratou assim. Acontece. Acontece mesmo. Por isso é que nós temos que levar tudo a Deus em oração para que Deus nos possa livrar do laço do passarinheiro. Para que a nossa vida sentimental possa correr bem. Porque sair de um desgaste sentimental não é fácil. Não é fácil. Não sei se já passaram por isso, ou se alguma de vocês já passaram por isso. Sabem que não é fácil, que quando se gosta muito de alguém e essa pessoa nos magoar, por mais que a gente queira esquecer, a gente no momento não vai conseguir esquecer, vai querer ligar, ou é uma música que faz lembrar, ou é uma foto que faz lembrar, e aquela dor sempre ali, sempre ali, sempre ali, e os amigos em comum que também fazem lembrar, e depois ter que ver aquela pessoa com uma outra pessoa já casada ou já num outro relacionamento, dói. São coisas que doem. Magoa profundamente o nosso coração e a nossa mente se abala. Há pessoas que, por quererem tanto a vontade delas de quererem ficar com a pessoa errada,
o elo, a conexão ser tão grande, até leva ao noivado e até o casamento. E depois, para desvincular, é triste. É triste. Portanto, a palavra que eu quero mesmo passar para vocês, vamos ler primeiro, que eu quero ler com vocês, é 2 de Coríntios 4:17. Amém. Coríntios 4:17. Assim diz a palavra do Senhor. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Quer dizer que, mesmo se alguém já passou por um desgaste sentimental, tudo pega nisso como um aprendizado, como uma lição. Porque tudo isso traz sabedoria, traz mudança, transformação, não é? As tribulações produzem também paciência, mudança, para nos levar para um patamar acima, melhor, para o melhor caminho. Há sim uma saída. Deus tem para nós sim alguém certo. Deus tem para nós sim algo melhor. Não é? A palavra de Deus não mente. Vamos ler também Tiago 1:22. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ou seja, aqui é ouvir a palavra, ler a palavra e praticar aquilo que está na palavra de Deus para vos levar. Às vezes as nossas vontades, os nossos sentimentos nos enganam e nós temos que praticar aquilo que está na palavra. A palavra de Deus. Fundamental. Aquilo que a palavra de Deus diz sobre ti. Aquilo que a palavra de Deus diz sobre o que fazer, não é? Numa determinada situação. O que diz a palavra sempre. Não é? Lucas 6:46. Lucas 6:46 diz: E porque me chameis Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Lá está. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. É o passo à vitória. Consultar sempre a Deus antes de tomar uma decisão, antes de querer fazer algo. Consultar sempre a Deus. E isso também foi a chave para o nosso relacionamento. Não é? A chave para o nosso relacionamento. Nós começamos a namorar sempre sob a direção de Deus. E houve um tempo em que nós tivemos conflitos, mas conflitos dos grandes. Mas lá está, nós hoje estamos aqui e casados para a honra e glória de Deus, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós obedecemos. Amém.